Nação, vocês não têm noção da quantidade de informações que eu vou trazer nesse vídeo para vocês. Lembra aquela comparação entre os laterais direitos do Flamengo que eu falei que eu traria hoje aqui no Resenha Rubro-Negra para vocês? Pois é, tô trazendo. Estou trazendo também uma estimativa financeira para este ano de 2022 dos clubes aqui no Brasil. Vocês não têm noção da disparidade que existe entre os clubes aqui no Brasil. Além disso, vou trazer também as primeiras informações sobre a preparação do Flamengo para o Campeonato Carioca, que começou ontem. Campeonato Carioca que vai começar no dia 26. Mas antes de eu falar sobre tudo isso com vocês, eu gostaria de falar sobre o OneFootball. Produça, roda o VT! A Bundesliga está de volta e no dia 7 já tem jogão de bola. Bayern de Munique e Borussia Mönchengladbach. E vocês podem ver isso tudo ao vivo e com imagens através do OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Pessoal, não dá bobeira. Clica agora no link que está aqui na descrição desse vídeo e baixe agora o OneFootball. Tem para iOS e Android. E o melhor de tudo, é de graça. O OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. O link está aqui na descrição desse vídeo. Agora sim, vamos falar de Flamengo daqui até o final deste vídeo. Ontem, o Flamengo começou a sua preparação para a disputa do Campeonato Carioca de 2022. O técnico Paulo Souza chega no Rio de Janeiro nesta sexta-feira e já vai usar o Campeonato Carioca como um preparatório para o restante da temporada. Gente, vale sempre a pena lembrar para vocês que esse ano a gente não vai poder usar o mês de dezembro. Então nós teremos todo o calendário que nós tivemos em todos os anos, com disputa de Carioca, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, sem aquele mês de dezembro para poder aproveitar, porque no mês de dezembro nós temos a Copa do Mundo. Então, além de todos esses campeonatos que eu falei que a gente tem que disputar nesse curto espaço de tempo, nós ainda temos eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo e amistosos para a Copa do Mundo. Por isso, o Flamengo chamou 14 jogadores para retornar mais cedo das suas férias para fazer já a preparação para iniciar o Campeonato Carioca. Vocês estão vendo aí imagens do João Paulo, do Ramon, dos goleiros e de todos os jogadores que se reapresentaram no Ninho ontem. Na segunda-feira da semana que vem, aí sim, o restante do grupo de jogadores do Flamengo, os profissionais mesmo, os bons da boca, vão retornar aos treinos. Agora eu queria mostrar para vocês quem são esses 14 jogadores que foram convocados para retornar das férias antes, porque é eles que vão iniciar o Campeonato Carioca. Vamos dar uma olhada? São eles, os goleiros João Fernando, Matheus Cunha, Eduardo e Álvaro, os zagueiros Gabriel Noga e Patrick, os laterais Santiago Ocampos e Ramon, os volantes João Gomes, Hugo Moura e Daniel Cabral, os meias Yuri Oliveira e Lázaro e o atacante Thiaguinho. Esses são os 14 jogadores que o Flamengo vai iniciar o Campeonato Carioca. Na semana que vem, eles vão receber reforços de jogadores que estão disputando a Copinha, como eu falei no vídeo de ontem com vocês. Agora, desses jogadores que nós temos aí na tela, eu gostaria de destacar alguns deles. Por exemplo, o goleiro João Fernando. O João Fernando vive a expectativa de saber se realmente ele vai ser aproveitado nos profissionais do Flamengo ou não. Nós temos aí o Gabriel Batista, que vive uma situação de renovação contratual, empréstimo ou venda do Flamengo, porque está no último ano de contrato dele e ainda não se definiu o que há de se fazer com o Gabriel Batista. O César certamente deve deixar o Flamengo agora, já no início do ano. O contrato do César termina em abril. Então o João Fernando tem a oportunidade de, no Campeonato Carioca, poder mostrar para a diretoria rubro-negra e principalmente para o treinador Paulo Souza e para o seu preparador de goleiros, Paulo Grilo, que
pode fazer parte do elenco profissional e principal do Flamengo. Então ele vai ter aí a grande chance dele nesses 2 primeiros jogos do Campeonato Carioca. Temos também o Matheus Cunha, que recentemente o Flamengo contratou junto ao São Paulo. Lá no Morumbi ele era tido como um novo Rogério Ceni, como um goleiro muito bom debaixo das traves e muito bom também saindo com os pés. Então é mais uma oportunidade que o Matheus Cunha pode ter de mostrar o seu valor para a comissão técnica do Mengão Queridão. Daí eu vou partir logo para os zagueiros, para o Gabriel Noga. O Gabriel Noga é aquele zagueiro que toda a nação rubro-negra quer ver jogando no time de cima, mas que raramente joga. Aliás, todas as vezes que ele foi chamado a ser titular pela equipe profissional do Flamengo, sempre jogou bem, nunca rateou. Sempre fez grandes apresentações, seja ao lado do Rodrigo Caio, do Gustavo Henrique, do Léo Pereira, ou com o falecido Natan, que agora brilha lá no Red Bull Bragantino. Então ele sempre teve aquela capacidade de encantar a nação rubro-negra, mas ainda não recebeu todas as oportunidades que a gente gostaria que ele recebesse na equipe principal. Está tendo mais uma chance para poder provar todo o seu valor. E aí, galera, eu vou falar do Patrick. Quem acompanha o Fla Nação VP sabe que eu era encantado pelo futebol do Patrick. O Patrick foi campeão da Taça São Paulo de Futebol Júnior em 2018. Depois ele não teve oportunidade pelo Flamengo e acabou sendo emprestado. E aí ele sofreu 2 graves lesões no joelho direito dele. Ele está sem jogar desde o dia 13 de março de 2019. Só dele voltar a treinar ontem, ele já ficou todo amarradão, todo feliz. E agora ele está lutando para poder recuperar o seu futebol. Gente, o Patrick joga muita bola. Nessa época de campeão da Copinha, eu era encantado com o futebol dele e queria ele muito sendo aproveitado na equipe de cima do Flamengo. Mas o Flamengo achou melhor emprestar o Patrick. Agora ele está de volta, tem de novo a oportunidade de resgatar aquele futebol de 2018. É um zagueiro muito viril, muito forte, muito bom na bola aérea. É aquele zagueiro que joga de cara fechada, que conduz uma zaga com liderança. Tomara que ele consiga encontrar o seu futebol, que essas 2 lesões no joelho direito dele não tenham sido marcas definitivas na carreira e que ele possa jogar e deslanchar. Eu ainda acredito que ele possa ser aproveitado pelo Flamengo. Aí nós temos o lateral direito de 19 anos, paraguaio, Santiago Ocampos. Eu já falei bastante dele aqui ontem com vocês, disse que para mim ele é um baita de um lateral, vai surpreender muita gente nesse Campeonato Carioca e também nos jogos que o Flamengo fizer daí para frente, porque eu tenho quase que certeza absoluta que o que ele vai mostrar no Campeonato Carioca vai ser o suficiente para o Paulo Campos o aproveitar na equipe de cima. É importante dizer que apesar dele ter 19 anos, ele não foi inscrito na Taça São Paulo de Futebol Júnior. Então, nesse primeiro momento, ele vai ficar 100% à disposição do Paulo Souza e de toda a comissão técnica dele para esse início de temporada. Aí nós temos o Ramon, o João Gomes e o Hugo Moura. O Hugo Moura está vivendo um momento especial. Ele foi contratado por empréstimo no ano passado para o clube suíço, onde o Abel Braga estava como treinador, mas não durou nem 3 meses lá, porque o Abel foi prontamente demitido e aí o Hugo Moura foi devolvido ao Flamengo. Hoje, há uma negociação do Flamengo com o Atlético Paranaense para emprestar o Hugo Moura para a equipe do Paraná, para ele poder ter mais condições de jogar. Ele tem contrato com o Flamengo até 2023. Então, esses jogadores que têm contrato mais longevo com o Flamengo vê como interessante fazer um empréstimo. E ele pode estar se encaminhando aí para o sul do Brasil para jogar na equipe do Atlético Paranaense. Como o Vitor Gabriel, que o Flamengo está negociando para ir para o Juventude, lá em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Então esses 2 jogadores estão num momento de negociação do Flamengo para poderem ser emprestados. E o Daniel Cabral, será que finalmente ele vai receber as oportunidades que a gente gostaria que ele recebesse? O Daniel Cabral apareceu e foi elogiado até a nível de seleção brasileira das categorias de base como sendo um dos melhores volantes da sua geração.
mas no Flamengo ele nunca conseguiu brilhar sempre que teve as oportunidades no profissional. Então vamos torcer que ele vai receber mais uma oportunidade agora. Vamos ver se realmente agora ele deslancha ou se não passou de um fiasco, se é jogador de base. Eu acredito muito no Daniel Cabral, acho que agora ele acaba deslanchando. Nós temos o Yuri Oliveira e o Lázaro, e aí eu quero falar sobre o Thiaguinho, que também vem recebendo algumas propostas para sair do Flamengo. O Thiaguinho, que veio muito bem recomendado do Náutico, depois de ser camisa 10 e principal protagonista na subida do Náutico da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro, no Flamengo nunca jogou bulhufas, principalmente na equipe de cima. Foi reemprestado ao Náutico, mas chegou lá com ares de estrelinha, cometeu algumas indisciplinas e o Náutico devolveu para o Flamengo. Ano passado, no Sub-20, teve boas atuações, só que agora estourou a idade dele. Ou ele arrebenta no Campeonato Carioca, ou ele vai ser emprestado para mais um clube aí. O detalhe do Thiaguinho é que o Thiaguinho joga na rara posição que nós precisamos de jogador. Pela direita, ele é um meia-direita que joga na mesma função do Everton Ribeiro e tenta desempenhar um papel muito parecido. Ele não é aquele ponta que vai à linha de fundo e fica fazendo cruzamentos, não. Ele é um meia inteligente que corta para o meio, que faz jogadas, que faz gol, que dá passe. Isso tudo nas categorias de base. Na equipe de cima, sempre que teve oportunidades, algumas ele aproveitou, mas não no nível que nós precisávamos que ele aproveitasse para poder ser uma sombra para o Everton Ribeiro. Bom, então esses são os 14 jogadores que já estão no Ninho do Urubu treinando para poder iniciar o Campeonato Carioca, que começa no dia 26. Como eu falei para vocês, vamos agora acompanhar o desempenho do lateral direito de 19 anos do Paraguai, Santiago Ocampos, com os demais laterais direitos que o Flamengo tem. Eu fiquei devendo isso para vocês ontem, mas agora tá aí, ó. Esse é o Santiago Ocampos. Ele tem 19 anos, fez no ano passado 18 jogos, 14 como titular, não fez gols, deu 2 assistências, 8 passes decisivos, tem um aproveitamento de 29% nos cruzamentos e 48% de ganho nas bolas aéreas. Vamos compará-lo com o Rodinei, com Maurício Isla e com o menino Mateuzinho para ver se ele está na faixa para se tornar um jogador do Mengão queridão. Pela idade a gente já percebe logo de cara que ele é o mais jovem entre todos os 4 laterais que a gente está comparando. Ele tem 19 anos contra 29 do Rodinei, 33 do Isla e 21 do Mateuzinho. Ele fez 18 jogos o ano passado, o Rodinei também fez 18, o Isla fez 15 e o Mateuzinho foi quem mais jogou, 30 jogos. Como titular, o Santiago fez 14 jogos, o Rodinei apenas 3, o Isla 15 jogos como titular e o Mateuzinho dos 30 jogos fez 20 como titular. Nem o Santiago, nem o Rodinei, nem o Isla fez gol. Já o enjoado do Mateuzinho meteu 2 gols. Assistências, o Santiago deu 2, o Rodinei 3, Isla 3 e o Mateuzinho 2. Percentual de acerto nos cruzamentos, 29% para Santiago e para o Rodinei, 21% para o Maurício Isla e 33% para o Mateuzinho. Ganho de bolas aéreas, o percentual de aproveitamento defensivo nas bolas aéreas, 48% para o Santiago, 44% para o Rodinei, 50% para o Maurício Isla e 57% para o Mateuzinho. Mateuzinho, então, pela comparação que a gente está vendo aí, tem os melhores números dos 4 laterais direitos que o Flamengo tem. O Rodinei tem péssimos números, né? Os piores números são os do Rodinei. Em qualquer aspecto que a gente olhar aí, ele só foi melhor nas assistências. Ele deu uma assistência a mais do que o Santiago e que o Mateuzinho. Mas em todos os outros índices, ou ele está igual ou ele está abaixo. Isso justifica muito a bronca do torcedor rubro-negro, porque dos 4, o Rodinei é o mais antigo lateral em atividade no Mengão queridão.
Tomara que a diretoria consiga negociá-lo e que acabe essa história de Rodinei no Flamengo, bem como a história de René no Flamengo também. São dois jogadores que eu adoraria ver a diretoria negociando. Então, para finalizar essa questão aqui do Santiago Ocampos, dá para ver que ele tem números muito bons. Claro, ele estava jogando uma liga bem inferior à liga que os demais jogaram, mas ele tem menos idade do que os demais têm também, e menos experiência que os demais. Então, só isso já o qualifica para começar a jogar pelo Flamengo. Eu tenho uma expectativa muito boa aí em cima do Santiago Ocampos. Vamos ver como é que ele vai se desenvolver, se o manto sagrado não vai pesar e se ele vai conseguir levar adiante o sonho de ser jogador do Mengão Queridão. Minha expectativa com ele é muito boa. O que vocês acharam dos números dos 4 laterais do Mengão Queridão? Coloca aqui nos comentários que eu quero muitíssimo saber a opinião de todos vocês. E aí, eu quero mostrar para vocês também a situação dos jogadores que têm contratos se encerrando com o Flamengo, porque isso é importante a gente saber como que o Flamengo vai trabalhar essa situação com os jogadores que estão em fim de contrato. Então vamos lá, olha, o goleiro César, que eu acabei de falar, deve deixar o Flamengo agora no início do ano. Ele tem contrato até dia 30 de abril. Não faz sentido o Flamengo mantê-lo até o dia 30 de abril, porque ele acaba saindo da janela de transferência. É claro, qualquer clube pode contratar um jogador que esteja sem contrato. Mas se vai ficar só até abril e o Flamengo não pretende renovar com o César, aliás, o César não pretende renovar com o Flamengo. Há muito tempo o César entende que tem bola para ser titular em algum clube do Brasil, ainda que seja um clube menor. No ano passado ele teve para sair do Flamengo por 2 oportunidades, uma para o Atlético Mineiro no início do ano e outra para o Atlético Goianiense. Aliás, ele já estava praticamente sacramentado no Atlético Goianiense quando veio a lesão dele e avacalhou com tudo. Então o César deve sair agora, já no início de janeiro, assim que o clube retornar os jogadores no dia 10, ele deve ser um dos jogadores que deve deixar o clube. Andrés Pereira tem contrato até dia 30 de 6 de 2022. Já mandou avisar no Manchester United que quer ficar no Flamengo em definitivo. A princípio, o Manchester pedia de 18 a 20 milhões de euros pelo Andrés Pereira. Mas com o contrato muito próximo de terminar no Manchester, o Flamengo sabe que pode usar isso como uma cartada para conseguir reduzir esses valores e trazer o meia por um valor bem mais acessível. Flamengo e Manchester United devem começar as negociações tão logo o Marcos Braz retorne da Europa. Kennedy, contrato terminando dia 30 de 6 de 2022. Esse daí até deu boas demonstrações que tem um futebol que pode ser útil para o Flamengo, mas ainda não conseguiu a sequência e nem a regularidade que a gente precisa. Vai ter que usar esse início de ano para poder provar que pode ser útil ao Flamengo. Se eu sou o Kennedy, eu tinha voltado agora no dia 3, ontem, para fazer como o Michael fez, iniciar já a temporada nos 2 primeiros jogos do Campeonato Carioca, mostrar o valor dele e aí se enfincar no elenco, porque na posição que ele joga a gente precisa de mais de um jogador dando certo, que é a posição onde o Everton Ribeiro atua, pela meia direita. Se eu sou o Kennedy, eu teria voltado antes. Vocês teriam feito a mesma coisa ou vocês acham que o Kennedy já é um jogador internacional, já é todo bambambam, não pode se sujeitar a isso? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Thiago Maia contrata até dia 30 de 6 de 2022, mas como eu falei no vídeo hoje mais cedo, a diretoria rubro-negra já está negociando com o Lille 4 milhões de euros por 50% dos direitos federativos do atleta e ele deve permanecer no Flamengo. O Flamengo deve adquirir os direitos federativos do Thiago Maia em definitivo. Agora vem uma área polêmica, Diego Felipe Luiz e Diego Alves. Todos 3 têm contrato até dia 31 de 12 de 2022 e dividem muito a opinião dos torcedores rubro-negros, principalmente o Diego. Para mim, o Diego era o único que não tinha que jogar em 2022, mas eu não tenho absolutamente nada contra a pessoa do Diego, não coloco apelidos nele, não tenho problema nenhum com o Diego. Apenas o futebol que ele demonstrou nos últimos 2 anos, para mim, não foi suficiente para ele ganhar mais um ano de contrato. Esse que deve ser o último ano de contrato dele com o Flamengo. Mas o que você acha aí?
Eu sei que agora o chat vai bombar, eu sei que agora os comentários vão ficar cada vez mais ácidos, porque existe uma galera que apoia 100% o Diego e a outra que não o apoia. Eu sou grato a tudo que o Diego fez, a todo o apoio que ele deu pra gente, só acho que em determinado momento todo jogador tem que pensar em parar. E o Diego, para mim, está cumprindo um ano a mais do que aquele que ele deveria cumprir. O Felipe Luiz, não. O Felipe Luiz eu acho que ainda joga mais 2 ou 3 temporadas, principalmente se conseguirem encaixá-lo numa posição que ele possa render mais e derem uma preparação física para ele mais digna da que foi dada nos últimos anos. Um jogador muito inteligente e que, para mim, merece ficar no Flamengo por pelo menos mais uns 2 ou 3 anos. Diego Alves tem que jogar muita bola, na minha opinião, porque não jogou nada no ano passado. Assim, quando teve sequência, até jogou pra caramba. Mas eu acho que ele falhou na final da Libertadores da América. Vocês podem colocar se falhou ou não falhou. Eu acho que ele falhou nos 2 gols do Palmeiras. E ele ficou muito no chinelinho também. A gente precisa do Diego Alves grande, gigante. Daquele cara que a gente pode confiar. Se a gente não puder confiar no Diego Alves, não tem por que ele permanecer no elenco rubro-negro, assim penso eu. Coloque nos comentários o que vocês pensam. Rodinei e René também têm contrato até dia 31/12/2022 e esses dois aí o Flamengo já decretou. Não rola empréstimo, só sai do Flamengo em definitivo. Aliás, todos os jogadores que têm vencimento contratual até dia 31 de dezembro deste ano, o Flamengo só aceita negociar em definitivo. Vitinho. O Flamengo já recusou tantas propostas pelo Vitinho, vocês não têm noção. Recusou mais uma agora no início do ano e o Vitinho deve permanecer no elenco rubro-negro. Conversando com meu filho ontem, a gente falando sobre as mazelas e os problemas do Vitinho, nós chegamos à conclusão que realmente o Flamengo tem que renovar com o Vitinho sim, porque o Flamengo vive uma escassez de meias. O Flamengo não tem meia hoje no elenco, aquele meia que pode surpreender. Além de Arrascaeta e Everton Ribeiro, nós não temos mais ninguém. E o Vitinho é esse jogador que às vezes surpreende. Ele não tem aquela pegada que a gente gosta de ir pra cima, de mostrar raça o tempo todo. Ele é meio dorminhoco, mas ainda assim ele é dono de uma grande técnica e nos ajudou no ano passado. O ano de 2021 foi o melhor ano da carreira do Vitinho, em gols, em assistências e em participações. Então o Flamengo deve renovar com o Vitinho, na minha humilde opinião. A opinião que vale primordialmente aqui é a de vocês. Comentem. Pires da Mota, o Flamengo tá doido para se livrar de Pires da Mota, mas não consegue de jeito nenhum. Foram 26 milhões de reais investidos nesse jogador, que não trouxe resultado nem técnico, nem financeiro para o Flamengo ainda. O Flamengo segue tentando encontrar uma casinha para o Pires da Mota em definitivo. Gabriel Batista, goleiro, bom com as pernas, bom demais com os pés, mas com as mãos nunca passou aquela confiança que o torcedor rubro-negro gostaria de ter e de sentir, e o Flamengo ainda estuda o que vai fazer com o goleiro. Há grandes chances dele ser emprestado ou até mesmo vendido pelo Flamengo no início do ano, mas como eu disse, o Flamengo ainda estuda o que fazer com esse jogador. Então esses são os jogadores que estão em fim de contrato com o Mengão queridão. Arrascaeta e Rodrigo Caio estão trabalhando nas renovações dos seus contratos, mas eles não têm contratos a vencer tão logo no Flamengo. Ambos têm contrato até 2023 e o Flamengo está trabalhando para mantê-los por mais tempo. E aí, nação, quando a gente fala que o Flamengo é gigante e que essa gestão desde 2013, acabou acertando o Flamengo de verdade, é porque é verdade mesmo. A disparidade na parte financeira que o Flamengo vai ter para os demais clubes a partir deste ano é gigantesca, chega a dar pena. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal, na estimativa de receita dos clubes e superávit para 2022. Em primeiro lugar está o Flamengo com 1,033 bilhões de reais de previsão de receita, e aí é que é o pulo do gato, tá, meus amigos? Aí é que é o pulo do gato. Superávit, 185 milhões de reais. Ou seja, depois que o Flamengo pagar todas as suas dívidas, todas as suas despesas,
vai sobrar nos cofres rubro-negros, se tudo sair de acordo com a previsão orçamentária do clube, 185 milhões de reais. Eu já falei para vocês que são raros os clubes que conseguem ter um superávit desse. Na América do Sul, só o Flamengo. Na segunda colocação, nós temos o Palmeiras, com uma previsão de receita de 625 milhões de reais. E aí, cruzando despesas e receita, o superávit do Palmeiras vai esbarrar aí na casa de 14 milhões de reais. Gente, é como se eu estivesse falando para vocês assim, ó, esse superávit é o seguinte: terminou a temporada 2023, 2022, quanto de dinheiro cada clube vai ter nos cofres só pelo exercício de 2022, só pelo que fez em 2022. O Flamengo começa janeiro de 2023 com 185 milhões de reais, o Palmeiras com 14 milhões de reais. Olha a disparidade, tá? Na terceira colocação vem o Corinthians com uma previsão de receita de 598 milhões,7 mil reais e uma previsão de superávit de 10 milhões. Na quarta colocação vem o Atlético Mineiro, que pode até melhorar a previsão de receita aí, de 471 passando para 700 e poucos milhões, se ele vender a outra parte do Diamond Mall, um shopping muito bacana em BH, que os caras querem vender. Só que o seguinte, eles querem vender esse shopping para poder amortizar na dívida de mais de 1,2 bilhões de reais. Então não pode ser considerado previsão de receita, né? Os Menin, os 4Rs do Atlético Mineiro lá, só ajudam o clube colocando o jogador e pagando salários. Eles não ajudam a amortizar a dívida. Se um dia esses 4Rs resolverem sair do Atlético Mineiro, o clube cruzeira firme, forte, porque a dívida que o Atlético Mineiro tem é muito grande e os caras vivem se iludindo, achando que tem patrimônio. Vocês já viram alguém comprar estádio? Me contem, por favor, aqui nos comentários, um clube que conseguiu vender um estádio para outro clube. Vocês já viram alguém comprar centro de treinamento? O patrimônio que o Atlético tem, ele é irrisório. Ninguém compra centro de treinamento e nem estádio. Então o time, eles acham que tem patrimônio, mas não tem. Bom, tirando as mutretagens todas do Atlético, são 471 milhões de previsão de receita para esse ano, com um superávit de 4,2 milhões de reais. Olha, gente, de 185, que é o Flamengo, sem apadrinhamento nenhum, hein? Só conosco, torcedor rubro-negro, e a excelente gestão que vem sendo feita no clube desde 2013. E os caras, 4,2 tendo padrinhos. Ridícula a administração do futebol brasileiro. Tinha que chegar o fair play financeiro para dar jeito nessa vergonha. Em quinto lugar vem o Internacional de Porto Alegre com 420 milhões de previsão de receita e um superávit de 7 milhões de reais. Na sexta colocação vem o São Paulo com uma previsão de receita de 400 milhões de reais, mas no balanço do clube, nos documentos do clube, os caras não fizeram ali o cruzamento de despesas e receitas, por isso a gente não tem informação de superávit. Tudo no clube do Morumbi é meio esquisito. Esses 400 milhões aí de previsão orçamentária para geração de receita em 2022 também é meio mandrake. Pode ser que não realize nem metade disso daí. Na sétima colocação nós temos o Grêmio, que com a queda na receita, porque caiu da Série A para a Série B, está prevendo aí 294 milhões de reais em previsão de geração de receita, com um superávit de 400 mil reais, gente. Nós, 185 milhões, o Grêmio, 400 mil reais. É ridículo. Agora, o que o Flamengo fez para ter isso tudo aí? Se programou, se administrou muito bem, cortou na carne todo tipo de despesa. Sofremos de 2013 a 2018 com times ridículos, lutando ali no meio da tabela, de vez em quando até para não cair. Mas agora que o gigante acordou, está de pé e a hegemonia está aí. A hegemonia financeira está aí. Agora é acertar dentro de campo para a gente fazer
a hegemonia financeira valer. O clube mais próximo do Flamengo é o Palmeiras, que vai ter um superávit aí previsto em 14 milhões de reais. E é claro que isso tudo pode mudar. O Palmeiras, no ano passado, por exemplo, teve uma receita, no final das contas, de 900 milhões. Por quê? Porque ganhou a Libertadores da América. Então, se houver ganho de campeonato, todas essas receitas aí sobem e, porventura, o superávit também sobe. Quem vocês apostam para conseguir fechar o ano com o maior número de campeonatos conquistados nesse ano de 2022? Coloca aí. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo para ajudar o canal a continuar crescendo. Fiquem com Deus. Comentem pra caraca, porque é importante a sua opinião. Saudações rubro-negras!